54. Num contexto do desenvolvimento do comércio de escravos, em 1750 e 1752 foram fundadas respectivamente as feitorias de alternativa A, Angoche e Sankul, alternativa B, Quilimane e Pemba, alternativa C, Sena e Tete, alternativa D, Sofala, Ilha de Moçambique, alternativa E, Quitangonha e Ibo e Ilha do Ibo. Então, aqui a alternativa correta é A. Não tem como ser alternativa B. B porque a feitoria de Quilimane foi fundada em 1544. Sena e Tete também não tem como ser porque foi em 1530. E também não tem como ser esta alternativa D que diz Sofala, Ilha de Moçambique. Sofala foi em 1505, Ilha de Moçambique foi em 1507. Alternativa certa A. 55. Mpekane e a respectiva expansão Nguni constituem uma das causas da formação do Estado de Gaza. Quem foi o fundador do Estado de Gaza? Manekusi ou Sochangane? Alternativa D. Manekusi ou Sochangane foi fundador do Estado de Gaza. Vamos para 57. Uma das várias causas da formação dos Estados militares do Vale do Zambeze foi a invasão na região de grupos Nguni liderados por Zwangendaba Gere e Ngwana Maseko. Alternativa B. Zwangendaba e Ngwana Maseko. Alternativa 8. Durante os processos da ocupação efetiva e da colonização em Moçambique, as relações entre portugueses e britânicos foram geralmente boas. Porém, há registros de momentos em que as relações foram tensas. Antagonismo extremo. Antagonismo extremo, como por exemplo na tentativa portuguesa de implementar o projeto do mapa cor-de-rosa. Moçambique pretendia unir, com este projeto mapa cor-de-rosa, pretendia unir a sua colônia do Índico e a sua colônia do Atlântico, ou seja, pretendia unir a região de Moçambique e Angola, toda essa região, tudo ser a colônia de Portugal. E também coincidia com o projeto de Inglaterra, que também pretendia unir a cidade de Cabo, África do Sul e Cairo. Então encontravam-se no meio. Era uma situação desta. Então havia conflitos aqui. Então Portugal queria unir Índico e Atlântico, enquanto a Inglaterra queria unir Cabo, cidade de Cabo, e Cairo, que é Egito. Então havia conflito aqui no meio. É por isso que houve esse conflito entre Portugal e Inglaterra. Então a alternativa correta é para 58. 59. As autoridades portuguesas e sul-africanas assinaram vários acordos sobre o trabalho migratório. O pagamento diferido de salários dos mineiros moçambicanos tornou-se obrigatório através da Convenção de 1928. Então, para 59, a alternativa correta é a D. Então, vamos para 60. A Convenção de 1909 entre Portugal e Transvaal sobre o trabalho migratório definia para os trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul a duração
de contrato de 12 meses, renováveis por 6 meses. Alternativa C. Vamos para 61. A resistência heróica dos chefes Mokutu Munu, Komala e Kumpala e dos sheiks Molid Volai e Faralai, diante dos exércitos portugueses, adiaram pelo menos até finais da década de 1890 a ocupação efetiva portuguesa na atual província de Cabo Delgado. Alternativa B. Vamos para 62. Sobre a crise econômica mundial de 1929, qual das seguintes afirmações está incorreta? Alternativa A. A crise iniciou nos Estados Unidos da América em outubro de 1929. Esta alternativa está correta. Aqui querem a incorreta. Esta afirmação está correta. B. A crise não afetou diretamente os países socialistas. Esta também está correta. C. A crise geralmente considerada A crise é considerada geralmente de superprodução. Esta afirmação também é correta. Alternativa D. A crise afetou significativamente as grandes potências capitalistas na Europa. Também esta afirmação é correta. E. A crise econômica mundial não afetou os territórios colonizados como Moçambique. Mentira. Foi afetado Moçambique. É por isso que tivemos aqui aumento do preço. Algumas culturas sofreram o aumento de preços, como a castanha de caju. Houve acréscimo de preços, subida de preços nesse período da crise econômica mundial de 1929, devido a esta crise. Então, a alternativa correta é. Vamos para 63. Uma das consequências da crise econômica mundial de 1929 foi a redução do número de mineiros moçambicanos na África do Sul de 96.657 em 1929 para 58.493 em 1932. O principal motivo desta redução foi o fato das autoridades coloniais portuguesas terem decidido reduzir o número de trabalhadores moçambicanos a serem recrutados nas minas da África do Sul para proteger a economia colonial. Alternativa E. Alternativa E. Posso justificar? 64. Durante o período entre 1932 e 1968, Antônio Oliveira Salazar ocupou o cargo de... Em 1926 teremos golpe do Estado em Portugal, liderado por General Gomes da Costa. Em 1928, Antônio de Oliveira Salazar era ministro das Finanças em Portugal. Então, em 1933, esse senhor, Antônio de Oliveira Salazar, que instituiu o salazarismo nas colônias portuguesas, teremos aqui, ele vai passar para o cargo do primeiro-ministro, que é o chefe do governo português. Alternativa A. 65. A lei do condicionamento industrial, aprovada pelo regime português em 1936, facilitou a instalação de indústrias em setores como bebidas e têxtil. Alternativa D. 65D.
65. Uma das consequências para Moçambique. 66. Uma das consequências para Moçambique na assinatura da Concordata e o acordo missionário em 1940 pelos portugueses e a Santa Sé foi o aumento do número das missões católicas em detrimento das missões protestantes. Alternativa B, 66. Em 1942, o regime colonial português decidiu substituir o imposto de palhota por imposto de captação. Alternativa, deixa-me ver aqui quais são. Alternativa C. Posso também. O regime colonial português introduziu a cultura obrigatória do algodão em 1926 e depois seguiu-se uma série de regulamentações e criação de instituições para incrementar a produção e comercialização do algodão. Neste contexto, em 1938 foi criada a GEAC, a Junta de Exportação do Algodão Colonial. A partir de 1930, como todos os estudantes, como toda a gente sabe, em 1926 Portugal vai passar por uma crise. Teremos o fim da Primeira República, que se instituiu em 1910. Então, em 1926 será o fim da Primeira República. E com o fim da Primeira República vai surgir um novo governo, que é o salazarismo, de Antônio de Oliveira Salazar. E este regime de Antônio de Oliveira Salazar vai pretender nacionalizar tudo que é produzido nas colônias, vai tender a aproveitar-se, explorar de uma forma massiva a produção das colônias, as suas colônias. Então, a partir de 1930 até 1960, teremos aqui o ponto mais alto da exploração colonial, neste período de Antônio de Oliveira Salazar. É por isso que vai nacionalizar tudo. A GEAC, a produção de algodão, que inicialmente na era da Primeira República era controlada aqui mesmo em Moçambique. Então, com esta política econômica de Salazar, de centralização do poder, da economia, então vai transferir GEAC o controle da produção de algodão nas colônias para Portugal. Ou seja, a GEAC será uma organização que será sediada em Portugal, em Lisboa, para controlar de perto a produção do algodão nas suas colônias, principalmente em Moçambique. Agora estamos em que número? 68, alternativa D. GEAC. 69. O empreendimento hidroelétrico construído em Moçambique e na atual província de Tete entre 1969 a 1970 foi qual é? Não sabem responder. Caorabassa. A barragem de Caorabassa, a construção desta barragem teve seu início no ano em que Eduardo Mondlane morreu, 1969, e vai terminar no ano em que Moçambique vai assinar os acordos de Lusaka não exatamente Moçambique. A Frelimo vai assinar os acordos de Lusaka com o regime colonial português, vai receber o poder em 1974. Então, aqui a alternativa correta, o empreendimento construído foi Caorabassa, alternativa C. Então, vamos para 70. Eduardo Mondlane morreu assassinado a 3 de fevereiro de 1969, ano da morte de Eduardo Mondlane, 1969, alternativa B. Alternativa B. É 70 agora.
71. Seguindo as deliberações da Organização das Nações Unidas, em 1976, o governo de Moçambique decretou sanções econômicas contra a Rodésia do Sul. A Rodésia do Sul. Então, esta pergunta também tem duas alternativas corretas. Uma falha na elaboração. Então, seria a alternativa D e a alternativa E. Alternativa D e E. Vamos para número 76. Em 1994 foi o ano em Moçambique, 1994 foi o ano das primeiras eleições multipartidárias, primeiras eleições gerais e multipartidárias, em que se vai eleger o presidente da República. Pela primeira vez vamos eleger o presidente através do sufrágio universal. A população vai participar também, o povo nesse caso, vai participar na eleição do presidente em 1994. A alternativa correta é a alternativa C, em que Chissano será o primeiro presidente eleito democraticamente em Moçambique. Vamos para o número 73. 1960 é considerado o ano de África pelo fato de parte significativa dos países africanos terem se tornado independentes nesse ano. São exemplos dos países que ficaram independentes em 1960 os seguintes. Ok, eu também vi esta pergunta, apresenta uma falha de elaboração também. Alternativa A não tem como ser, porque tem Gana. Gana alcançou a independência em 1957. Então, então isso vai fazer com que esta alternativa seja errada. Porque aqui só querem países que alcançaram a independência em 1960. Então, Gana foi muito antes. Então, vamos para a alternativa B. A alternativa B também está errada por causa de Angola. Angola alcançou a sua independência em 1975, o mesmo ano da independência de Moçambique. Então, a alternativa B também não tem como ser a correta. Vamos para C. Senegal, Camarões, Costa de Marfim, Congo não tem como ser, porque alcançou a sua independência em 1958. Vamos para a alternativa D. Vem Zâmbia, Botsuana, Serra Leoa, Namíbia, Malawi, Burundi, Ruanda, Quênia e Tanzânia. Malawi não tem como, foi em 1964. Esta alternativa também não tem como, porque Malawi foi em 64, Zimbábue foi em 1980, Namíbia foi em 1992 e Zâmbia em 1964. Também não tem como ser a correta alternativa D. Vamos para a alternativa E, onde vem Egito, Tunísia, Marrocos, Argélia, Líbia, Lesoto, Sudão do Sul. Sudão do Sul é o país mais novo, mais jovem do mundo, ou do continente africano. Alcançou a sua independência em 2011, depois daquela divisão entre Sudão do Norte e Sudão do Sul. Então, Sudão do Sul vai surgir. Não há aqui nenhuma das alternativas. Então, vamos para 74. A Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral, SADCC, foi criada em 1980, mesmo ano da independência do Zimbábue. Alternativa C. 74, alternativa C. Quais dos seguintes países foram membros fundadores da SADC? Alternativa A,
Moçambique, Zâmbia, Tanzânia e Angola. Esta é a alternativa correta. Não tem como ser C, porque a África do Sul até 1980 estava sob a dominação do regime de segregação racial, apartheid, não tinha como. E alternativa B, não tem como. Madagascar não é membro fundador, Maurícias também não tem como fundador. Não faz parte dos membros fundadores, fazem parte dos países que entraram depois disto aqui se tornar um bloco regional, SADC. Num bloco regional, o que guia na verdade não é o espaço geográfico, é na verdade o interesse. Enquanto inicialmente o que unia esses países, é por isso que houve essa transformação de SADCC para SADC, porque numa primeira fase a SADCC só unia países da África Austral, desta região. Nenhum país de uma outra região devia entrar aqui, era uma comunidade. Então, depois de se transformar para SADC, em 1992, vai se tornar um bloco regional, em que qualquer país que se identifique com os princípios desses países aqui, deste bloco regional, também pudesse fazer parte. Então, não tem como. A alternativa correta é A mesmo, que diz Moçambique, Zâmbia, Tanzânia, Angola. Alternativa A. Agora vamos para 76. No contexto da Revolução Industrial, James Watt inventou na segunda metade do século XVIII a máquina a vapor. Na verdade, a máquina a vapor é que vai ditar o desenvolvimento, a industrialização, o surgimento da primeira máquina. Então, a máquina a vapor, alternativa é 76. 77, nos finais do século XIX e princípios do século XIX, nos princípios do século XIX e princípios do século XX, as principais potências imperialistas formaram alianças defensivas ou blocos militares antagônicos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança era constituída pelos seguintes países. A Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e Rússia. E a Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então, aqui querem a Tríplice Aliança. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. Alternativa C. Alternativa C. É 76, agora é 77, né? C. A. Depois é 76. Depois. Ok, vamos para 78. No prosseguimento das ideias imperialistas ou expansionistas nos regimes ditatoriais fascistas, no período entre as duas grandes guerras mundiais, em 1935, a Itália invadiu a Abissínia, ou seja, invadiu a Etiópia. E nesta invasão, a Itália será vencida pelo Haile Selassie, imperador na altura da Etiópia. Alternativa E. A Itália invadiu e ocupou a Etiópia. Alternativa E. A Revolução Bolchevique na Rússia, em outubro de 1917, foi de caráter socialista. Alternativa D. 79. A Organização Internacional, criada logo após a Primeira Guerra Mundial, na Conferência de Paris, para assegurar a paz
internacional foi a Sociedade das Nações, SDN. A SDN foi criada em 1919, tendo como objetivo principal manter a paz e segurança no mundo. Na verdade, a ONU existe agora porque a SDN fracassou. Porque se não tivesse o fracasso da SDN, se não tivéssemos o fracasso da SDN, não teríamos a Segunda Guerra Mundial e também não teríamos a ONU hoje. A Sociedade Internacional agora seria a SDN, a Sociedade das Nações. Alternativa B. Sim. Já terminamos a resolução, a correção do exame 2024, exame de História. História 1 da Universidade Eduardo Mondlane. Então, para quem tenha gostado, é só colocar um gosto aí e convidar aos outros também para poder nos assistir, para poderem ter esta correção. E ao mesmo tempo vou aproveitar este momento para aconselhar a todos aqueles que neste ano no próximo ano vão querer ingressar no ensino superior, para que iniciem muito cedo a preparação. Há colegas vossos que este ano foram fazer exame sem que se tenham preparado e que também alguns também que iniciaram tarde a preparação, e isso fez com que eles não fizessem bem o exame da admissão. Então, para que vocês também que pretendem ingressar no ensino superior próximo ano, não tenham dificuldade, não passem pela mesma experiência, o exame de História, o exame de Português, de qualquer disciplina, não seja difícil para vós, é importante que iniciem cedo a preparação para que possam estudar todas as matérias, todos os conteúdos avaliados, para que o exame no próximo ano ou este ano em dezembro, para algumas universidades, não seja difícil para vós. E muito obrigado. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.